disponibilizar a tela. Então, hoje nós vamos começar a falar de rotação de corpos rígidos. Eu já falei para vocês, né? Vocês podem tomar isso como um desafio. De toda a mecânica clássica, de toda a física clássica, é o que vocês mais desconhecem. E são coisas que estão aí no nosso dia a dia. De repente, ou por não prestar atenção, ou por prestar atenção, mas desistir de ter explicação, vocês não sabem o que aquilo ali está acontecendo. Mas são 2 capítulos do nosso livro que trata da rotação de corpos rígidos. Capítulo 9 e capítulo 10. Hoje vamos falar com certeza sobre o 9 e talvez a gente já comece a falar um pouco sobre o capítulo 10. Mas então é o de se esperar, né? Até aí não está acontecendo nada demais. Acho que ninguém se admira do que aconteceu ali. Mas e agora? E agora? O que está acontecendo? É mágica? É física? Claro que não é mágica, né? É física. Mas que física que é essa? Então, numa das próximas aulas, dentre outras coisas, nós vamos entender direitinho isso que vocês acabaram de ver, que ainda estão vendo aí, uma roda de bicicleta. Agora, nota que ele rodou a roda no outro sentido, ela passa a girar em torno da vertical, num sentido contrário ao que estava girando. Mas isso aí, dentre outras coisas, nós vamos ver. Esse aí é o chamado movimento de precessão, ou aquele movimento característico do peão. Quem já jogou o peão deve saber, né? O eixo de rotação dele fica precessando em torno de um eixo vertical. Então, no capítulo 9, os itens que nós vamos ver são cinemática da rotação, energia cinética de rotação e momento de inércia. Então, basicamente, é isso que tem no capítulo 9. Cinemática da rotação, eu vou passar mais ou menos rápido por ela, chamando a atenção de que é uma cópia quase que exata da cinemática da translação. As definições das variáveis cinemáticas, tanto da translação como da rotação, são feitas de uma maneira idêntica. Com isso, nós vamos obter equações que interrelacionam essas variáveis idênticas. Energia cinética de rotação. Também na energia cinética de rotação, nós vamos obter uma expressão, não vou dizer idêntica, mas assim, uma análoga à expressão para a energia cinética da translação. Isso aí já entrando aí o conceito de momento de inércia. Como nós vimos, né, aí para trás, a massa de um corpo, o nosso entendimento da massa de um corpo, qual que é? Um dos nossos entendimentos, qual que é? É aquele de que a massa é uma medida quantitativa da inércia de translação de um corpo. A dificuldade que nós vamos ter para alterar o movimento de translação do corpo, essa dificuldade é algo intrínseco ao corpo. Essa dificuldade é o que nós chamamos de massa do corpo. É o conceito inercial de massa. Ora, para a energia cinética de rotação, nós vamos obter uma equação semelhante. Hoje eu já coloquei para gravar? Não, né? Colocou, professor. Ah, coloquei? Colocou. Bem, então me desculpem. Então, colocando aí o que nós já tínhamos visto, né? Os itens do capítulo 9. Esse conceito
para rotação, ou seja, uma medida quantitativa da inércia de rotação do corpo, a dificuldade que nós vamos ter para alterar o movimento de rotação de um corpo. É o que nós chamamos de momento de inércia. O momento de inércia de um corpo em relação a um determinado eixo. Isso aí é basicamente o que tem aí no capítulo 9. Bem, mas vamos começar falando o que é rotação e o que é translação. Vamos deixar bem claro. Às vezes as pessoas fazem algumas confusões, né? O que é rotação, o que é translação. Por exemplo, uma confusão bem típica, vamos comentar sobre ela daqui a pouco. A Lua está sempre com a mesma face voltada do planeta Terra. Então é comum a gente ouvir as pessoas falarem de que a Lua, então, não gira. A Lua não tem movimento de rotação. O que está errado, tá? Completamente errado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que é rotação e o que é translação? Olha, podemos resumir que o movimento de translação de um corpo rígido, se é uma partícula, não tem sentido a gente falar no movimento de rotação, né? Partícula é um ponto, não tem jeito daquele ponto girar em torno dele mesmo. Então, vamos falar de um corpo rígido. O movimento de rotação de um corpo rígido, o movimento de translação dele, é um movimento tal que, em cada instante, todos os pontos daquele corpo têm a mesma velocidade. Mesma velocidade, modo, direção e sentido, mesmo vetor velocidade. O que dá no mesmo dizer que toda e qualquer partícula daquele corpo, durante o movimento do corpo, vão descrever trajetórias iguais. Um primeiro caso, né, seria esse que vocês estão vendo aí. Seria um movimento de translação retilíneo, onde não muda a direção do movimento, a direção e o sentido do vetor velocidade de cada partícula é sempre o mesmo e constante. Agora, nós podemos ter o movimento de translação curvilíneo, onde a trajetória de cada uma das partículas do corpo, todas essas trajetórias são iguais, não são uma reta, são trajetórias curvas, né? Daí o nome movimento de translação curvilíneo. Esse movimento de rotação curvilíneo, tomem cuidado, que muitas vezes nós confundimos com o movimento de rotação. Vocês vejam que a orientação espacial desses pontos A, B e C, à medida que o corpo se move, a orientação espacial desses corpos é sempre a mesma. O B abaixo, um pouquinho à direita do A, o C mais abaixo ainda do B, mais um pouquinho à esquerda do B. Essa orientação espacial é a mesma à medida que o corpo se move. Já o movimento de rotação de um corpo rígido é quando todas as partículas descrevem trajetórias circulares concêntricas. Então, todas as partículas do corpo, elas vão descrever arcos de circunferência que têm o mesmo centro. Esse centro é justamente por onde passa o eixo de rotação, né, daquele corpo. Na prática, por exemplo, isso aí seria um movimento de translação pura. Inicialmente, esse martelo estava nessa posição aqui, vou chamar a posição 1. Depois, finalmente, está na posição 2, passando esses dois pontos representados aí, passando por esses pontos dessas duas curvas que vocês estão vendo. Agora, em qualquer momento, vejam que a orientação espacial é a mesma, não muda. Em qualquer momento, o vetor velocidade de todo e qualquer ponto desse martelo, seja da pontinha do martelo aqui, seja aqui da junção madeira-ferro, então, em qualquer ponto do martelo, o vetor velocidade vai ser o mesmo. Aqui, vocês estão vendo uma rotação pura. Na rotação pura, nós temos um ponto que não necessariamente está sobre o corpo, que é um ponto fixo, que é um ponto de centro de giro. Seria o ponto por onde passa o eixo de rotação.
e todas as trajetórias das partículas, as trajetórias descritas por elas, vão ser arcos concêntricos, cujo centro é justamente esse ponto pelo qual passa o eixo de rotação. Agora, é claro que podemos ter um movimento combinado de translação e de rotação. É aquele que, ao mesmo tempo que o corpo está transladando, ele vai girando em torno de si. Por exemplo, é o caso da Lua em torno da Terra. Mas eu acho que ajuda a entender isso, essa diferença entre movimento de translação e de rotação, o seguinte: a Lua tem sempre a mesma face virada para a Terra. Se vocês já olharam para a Lua, e certamente vocês já olharam para a Lua, vocês já verificaram isso. A Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Ora, por quê? Porque o mesmo tempo que a Lua gasta para dar uma volta em torno da Terra, ela gasta para dar uma volta em torno. Vamos dizer, hoje está aqui uma determinada face da Lua voltada para a Terra. A Lua está girando em torno da Terra. Daqui uma semana, vamos dizer, uma semana aproximadamente, nós vamos ter o quê? A mesma face da Lua voltada para a Terra. A iluminação pode estar até diferente, mas a mesma face da Lua voltada para a Terra. Ora, por quê? Vejam vocês, enquanto a Lua transladou π/2 em torno da Terra, né, quando o momento de translação dela foi ao longo de um arco de raio central π/2, a Lua também girou de π/2 em relação a um eixo que passa por ela própria. Ou seja, o mesmo tempo que ela demorou para transladar um quarto de volta em torno da Terra, ela demorou para girar um quarto de volta em torno dela mesma. E aí a coisa vai se repetindo, né? Então, ou seja, por isso que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. E aí não interessa muito aqui, né? Mas eu acho que vale a pena o comentário. Chegou-se a isso devido a forças tais como, principalmente, força de maré, uma forma de dissipar a energia do sistema Terra-Lua. Entendido claramente o que é rotação? Então vamos falar aí da cinemática da rotação. Vou estar falando inicialmente, depois vou comentar em outros casos, mas inicialmente tudo que a gente vai falando de cinemática da rotação vai ser rotação em torno de um eixo fixo. Então imagina um corpo aí qualquer e nós tenhamos um eixo aí que eu estou supondo aí, por certa simplicidade, que está passando pelo centro deste corpo. Esse corpo tem uma simetria elipsoidal. Ele está girando em torno aí de um determinado eixo. Vamos chamar esse eixo, em torno do qual o corpo está girando, de eixo Z. E vamos tomar outros dois eixos, eixo X e eixo Y, perpendiculares ao eixo Z. Ou seja, estamos tomando um sistema cartesiano aí, né? X, Y, Z. Esse sistema cartesiano vamos manter fixo no espaço. O corpo não gira. O sistema cartesiano está ali parado, é o nosso referencial. Vamos pegar, por exemplo, uma reta qualquer radial desse corpo. À medida que o corpo vai girando, este ângulo entre esta reta e o eixo X, vamos chamar de ângulo θ, ele vai virando, ele vai mudando, ele vai aumentando. Ora, gente, este ângulo seria justamente o que nós chamamos de posição angular. Vejam vocês, seria a posição entre dois eixos, um eixo fixo no espaço, outro eixo fixo no corpo. Seria o ângulo entre dois eixos, ou melhor dizendo, entre dois raios, né? Duas marcações que você faz, uma no espaço e outra ali no corpo. Posição angular. Aí vejam vocês, a partir de posição angular, nós vamos definir, conceituar a velocidade angular da mesmíssima forma, uma forma idêntica a que nós, lá no início do curso, conceituamos a velocidade. Nós conceituamos primeiro a velocidade média, daí essa barra em cima da letra ômega, né? Velocidade
angular média, como sendo dado pela variação da posição angular, o delta-θ, pelo tempo gasto para que houvesse essa variação. A partir daí, nós vamos conceituar a velocidade angular instantânea, ou simplesmente velocidade angular, que vai ser a mesma velocidade angular média no limite em que esse intervalo de tempo ΔT tende para zero. Aí, consequentemente, o intervalo de tempo Δθ também tende para zero. Ou seja, a velocidade instantânea vai ser dada pela dθ/dt, derivada de θ em relação ao tempo. Olha, temos aí a mesma conceituação que fizemos lá na translação. A partir do conceito de velocidade, nós vamos conceituar aceleração. Começamos com a aceleração angular média, como sendo dado pela variação da velocidade angular no tempo ΔT gasto para que houvesse aquela variação. Aí conceituamos a variação, a aceleração angular instantânea, ou simplesmente aceleração angular, como sendo a derivada, né, de ômega dt, ou seja, Δθ infinitesimal dt, consequentemente, delta ômega vai ser infinitesimal de ômega. Aí, vejam vocês, poderíamos trabalhar com θ em unidade de graus, mas teríamos umas equações bem mais complicadas do que temos se nós considerarmos sempre o θ, trabalhar com θ em radianos. Já já vai ficar claro para vocês. Mas, usualmente, nós tomamos a velocidade angular ômega como um vetor. Este vetor estando sempre ao longo do eixo de rotação, o vetor ômega, estando na direção do eixo de rotação. E o sentido sendo dado pela uma das chamadas regras da mão direita. Regra da mão direita para a rotação. Imagine que vocês peguem com a mão direita de vocês no eixo de rotação. De tal forma que os dedos aqui, ó, os indicadores, estão no sentido da rotação do corpo. Aí o dedão aqui, ó, o polegar, vai estar no sentido do ômega. Uma das regras da mão direita. Daqui a pouco nós vamos estar vendo outra regra da mão direita. Chamando então a atenção que, devido às definições das variáveis da cinemática da rotação serem semelhantes às definições das variáveis cinemáticas da translação, então nós vamos obter um conjunto de equações entre elas idênticas. Aí, como exemplo, apenas como exemplo, né, ômega, nós definimos alfa, aceleração angular, como d ômega dt. Ômega pode ser escrito como alfa dt. Aí nós chegamos a ômega igual a ômega zero mais alfa t. É só integrar, né, de um lado e do outro. Isso aí para alfa constante. Ômega define como dθ dt. Então, podemos escrever dθ igual a ômega dt. Substituindo o valor de ômega que nós obtivemos inicialmente, nós chegamos que θ vai ser igual a θ0 mais uma determinada integral. Integral de ômega mais alfa t dt. Essa integral vai nos dar justamente o θ0, né, que eu já tinha passado lá para o lado direito, vai nos dar justamente o ômega t mais meio de alfa t2. Vejam vocês. Integral, olhando por aqui, integral da soma é a soma das integrais. Então, integral de uma constante dt vai nos dar o quê? Vai nos dar essa constante que multiplica o tempo t. Quando nós aplicamos limite de integração de 0 a t, é justamente o ômega 0 t. Já a outra integral vai ser a integral de uma constante que multiplica t dt. Ora, a integral de t dt, ou de x dx, né, vai nos dar o quê? Vai nos dar meio de t2. Quando nós aplicamos limites
de 0 a t, isso vai nos dar justamente um meio de alfa, né, que era o alfa que estava aqui, saiu para fora da integral, que multiplica T2. Semelhante a qual? Zero mais V0T mais V0T2. Essa aqui, ó, é a equação análoga, né, ou semelhante a qual? A V igual a V0 mais AT. E por aí vai. Mas vamos falar aí. Isso eu já falei, né? A vantagem de se ter θ em radianos. Ora, θ em radianos, nós podemos escrever S simplesmente como o produto Rθ. Ou seja, o comprimento deste arco aqui vai ser dado justamente pelo valor de R, o raio, né, do arco, que multiplica o ângulo θ, se o ângulo θ está expresso em radianos. Consequentemente, a velocidade desse ponto aqui, que seria uma velocidade de translação, vai ser dado por R ômega. Ou seja, derivando ds dt vai ser justamente igual a V, né, o tanto que esse S cresce é justamente a velocidade. Podemos entender como ponto aqui, ó, que vai sendo dado também pelo θ. Então, o S vai ser dado pelo Rθ. Derivando em relação ao tempo, ds dt é justamente a velocidade V, R é uma constante, então podemos colocar aqui drθ dt vai ser R que multiplica dθ dt. Dθ dt é ômega. Ou derivando mais uma vez em relação ao tempo, nós vamos obter que a aceleração, não a aceleração radial, mas sim a aceleração tangencial. Aí eu tenho colocado esse T aqui. Essa aceleração tangencial vai ser dada pela derivada em relação ao tempo de R ômega, que vai ser justamente R real. Aqui não confundam, né? A aceleração tangente com a aceleração radial. Aceleração radial, se o corpo está desenvolvendo um movimento circular, aceleração radial vocês já estão cansados de saber, né? V2 sobre R, aceleração centrípeta V2 sobre R. Mas aí uma outra questão é o seguinte, o que é RPM? Muitas vezes você ouve falar, tal motor está girando a tantas RPM. Então. Isso é velocidade angular? É velocidade angular. Ora, no sistema que nós estamos usando, nós vamos ter velocidade angular dada por quê? Qual a unidade de velocidade angular? É a unidade de distância, que é o raio, né, que multiplica a unidade de velocidade angular, que seria justamente o θ dividido pelo R. É isso mesmo? Aqui, ó, S é distância, R é distância e θ é adimensional. Perfeito? Então, aqui é unidade de velocidade, que é dr dt, e aqui unidade vai ser justamente um metro que multiplica a aceleração, que é o dθ dt. Θ é dimensional e dt é o tempo. Mas RPM corresponde às iniciais de revoluções por minuto. Ora, vejam vocês, uma revolução o que é? É o corpo dar uma volta completa, né, em torno dele mesmo. Uma revolução corresponde a 2π radianos, 360 graus, né, ou 2π radianos. Um minuto corresponde a 60 segundos. Então, podemos escrever que uma rotação por minuto corresponde a 2π radianos dividido por 60 segundos. Seria aí o fator de conversão, né, que a gente poderia obter. Ou seja, RPM, rotações por minuto, e ômega vai ser delta-θ, variação do ângulo θ, por segundo. Por dt, né? dt em segundo.
Energia cinética de rotação. Vamos considerar aí um corpo qualquer que gira em torno de um determinado eixo com uma certa velocidade ômega, uma certa velocidade angular ômega. Aí eu estou colocando esse desenho aqui, um corpo qualquer, dessa forma hexagonal aí, foi o mais fácil que eu achei, que está girando em torno deste eixo aqui. Esse eixo, vocês estão vendo só um ponto dele, ou seja, o corpo está girando aqui no plano do quadro, da tela, o eixo de rotação está perpendicular ao plano da tela. E ele está girando, a gente olhando desse lado que nós estamos olhando, aí ele está girando no sentido anti-horário. Se nós pegarmos aí neste eixo com os nossos dedos indicadores no sentido do giro do corpo, o dedão vai mostrar o sentido do ômega. O ômega, nesse caso, estaria saindo aí do plano da tela e vindo na direção dos nossos olhos. Mas imaginem vocês um determinado pontinho desse corpo. Um pontinho aí como vários outros pontinhos de massa MI. Ou seja, e é um pontinho. Nós estamos considerando que esse corpo aí tem N, pode ser dividido em N partes, tão pequenas quanto a gente queira. Alguém perguntou alguma coisa? Eu perguntei. É que eu queria saber o que exatamente que é o ômega. É um tipo de velocidade? É, velocidade angular. Mas o que ela significa? Olha aqui. Vou voltar aqui. Você entendeu como que a gente chama a posição angular de um determinado corpo? Isso. Um corpo qualquer que está girando aí em torno de um determinado eixo, né, com uma velocidade ômega, daqui a pouco a gente fala, mas tem lá, considera o eixo de rotação. Pega um eixo qualquer para simplificar as coisas, eixo X, perpendicular a esse eixo de rotação. E neste plano XY, pega lá no corpo e faça uma marca qualquer. Por exemplo, na superfície dele, pode marcar um ponto P aqui, por exemplo. E considere este ângulo aqui, esse ângulo que vai lá do eixo de rotação até esse ponto aqui na superfície, ou mesmo um risco que você fez lá no corpo, como a sua posição angular, dada aqui pelo ângulo θ. Você concorda que à medida que o corpo vai girando, este ângulo aqui vai crescendo? O valor de θ vai crescendo? Sim. Ora, é a forma de você dizer qual que é a posição angular desse corpo. É claro que sempre em relação a um referencial. Da mesma forma como posição na translação. Você sempre tem que ter um referencial. E naquele referencial você tem uma origem. Aqui nós estamos sempre colocando a origem sobre o eixo de rotação. Então você tem a posição. Ora, nós definimos a velocidade angular média como a variação dessa posição no tempo. E definimos a velocidade angular instantânea, definimos a velocidade angular média como sendo a variação desta velocidade, desse parâmetro θ em um determinado intervalo de tempo ΔT. É o Δθ, ΔT. Definimos a velocidade angular instantânea com a mesma coisa da velocidade média, porém no limite em que esse ΔT tende para zero. Ou seja, a variação ΔT e, consequentemente, a variação Δθ vão ser infinitesimais. Ou seja, a velocidade angular vai ser dada por este dθ dt. Mas por que ela é perpendicular? Oi? Por que ela é perpendicular? Por que ela é perpendicular? Isso. Você poderia, como eu falei, ela não é perpendicular. Ela está lá numa certa direção do eixo, tá? Numa certa direção do corpo. Pode ser até um eixo de um ferro que passa aqui por esse corpo, mas não necessariamente. Ela está definida em relação ao corpo. Eu estou colocando os meus eixos X e Y perpendicular a ela simplesmente por facilitar as coisas.
Se eu não colocasse perpendicular a ela, veja você o seguinte, esse tal do vetor ômega, que eu estou nos finais chamando de vetor velocidade angular, ele teria componentes sobre x e sobre y. Então, à medida que o corpo gira, esse vetor ômega iria variando tanto em x quanto em y. Mas se eu tomo esse sistema, se eu vou descrever esses movimentos em termos desses eixos x e y, ou mais propriamente, não precisar só de um eixo x perpendicular ao eixo z, a coisa fica mais simples. Ou seja, em um momento, nós vamos ver o ômega com uma certa componente sobre x. Percebeu o que eu falei? Professor. Então, olha, estou dizendo, esses eixos x e y, eu escrevi a Nobel para ver. Oi, diga. Oi? Eu ouvi duas vozes me chamando. Quem está me chamando? Bem, a quem eu estava respondendo mesmo? Eu não conheço vocês ainda pela voz. Era eu, mas eu acho que é a Débora que chamou. Tá, mas você é o Davi? Isso, O Davi, entendido, Davi? entendi. Entendi, sim. Então tá. Ô, Débora, pode chamar a hora que você quiser. Então vamos lá, continuando. Nós estamos falando da cinemática da rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo e vamos começar a falar agora com a aceleração angular constante. Seria, podemos dizer, o equivalente ao movimento retilíneo uniforme. Isso aqui seria o movimento angular uniforme, né? O movimento com aceleração com alfa constante. Seria, no caso da translação, o movimento retilíneo com aceleração constante, né? O que nós mais trabalhamos com ele. Aqui vai ser algo equivalente com aceleração angular constante. Olha, se nós estamos trabalhando com θ em radianos, então é aquilo que eu já comecei a falar para vocês. O arco de circunferência, descrito por um ponto P qualquer, ele vai poder ser escrito em termos deste ângulo central θ, simplesmente como r θ. R sendo o raio deste corpo. Ou podemos entender R sendo o raio dessa circunferência em torno da qual este ponto P está girando. S é igual a R θ. Derivando em relação ao tempo, V vai ser R ômega. Derivando novamente em relação ao tempo, a aceleração tangencial vai ser igual a R alfa. Então, vejam vocês a grande vantagem de nós trabalharmos com θ em radianos. Se não fosse assim, se tivesse o θ em graus, nós teríamos que escrever S igual a R, que multiplica um certo fator lá, que multiplica o ângulo, se o ângulo é expresso em graus. Expressando em radianos, a coisa fica bem simplificada. Aí aqui eu já falei, né, o que é rotação por minuto. É uma outra unidade de velocidade angular. Uma rotação por minuto, uma rotação corresponde à variação de 2π radianos, ou seja, corresponde a esse ângulo central correspondente a uma volta completa, né? Por minuto, um minuto corresponde a 60 segundos. Então, uma rotação por minuto corresponde a 2π radianos dividido por 60 segundos. Vamos para frente, gente? Débora que ela chamou lá, não conseguiu falar. Tudo bem, Débora? Bem, para falar de energia cinética de rotação do corpo, vamos considerar um corpo qualquer, esse corpo azul aqui, que está girando em torno de um eixo. Vamos considerar que esse eixo está perpendicular
a este plano da tela. O corpo está girando ao longo do plano da tela. Se vocês pegarem um ponto qualquer deste corpo, ele vai estar descrevendo uma circunferência ou no plano da tela ou num plano paralelo ao plano da tela. O eixo de rotação está justamente perpendicular a esses planos, né? Ou seja, perpendicular ao plano da Terra. E vamos considerar aqui que nós estamos vendo esse corpo de um determinado lado, ou norte ou sul, um determinado lado, justamente em que, se nós pegarmos neste eixo com a mão direita, com os nossos indicadores no sentido do giro, né, do corpo, o dedão aqui vai dar justamente o sentido do vetor ômega. Ou seja, o vetor ômega aí estaria saindo do plano 4. O que importa, o corpo está lá girando com o ômega em torno deste eixo. Um eixo, então, perpendicular aqui ao plano da Terra. Vamos considerar esse corpo como se ele fosse constituído por um número muito grande de N partes, aí, onde cada parte vai ter uma determinada massa. Aí, a 10ª parte é uma massa M. A primeira parte é uma massa M1, a segunda parte é uma massa M2. A 10ª parte uma massa MI. E que esta partezinha esteja justamente a uma distância, vou chamar de RI, do eixo de rotação. RI seria, então, a distância dessa partezinha de massa ao eixo de rotação. Ora, vocês concordam que em cada instante o vetor velocidade dessa partezinha vai estar perpendicular a esse RI? Concordam? Se é um eixo fixo, se é um corpo rígido, isso tem que acontecer. Vetor velocidade perpendicular a RI. Nós podemos escrever este vetor velocidade, a energia cinética para esse pedacinho do corpo aqui, como metade da massa desse pedacinho do corpo que multiplica a velocidade dele ao quadrado. Onde isso aí para uma partezinha, né, de massa. Para o corpo como um todo, a energia cinética do corpo como um todo vai ser a soma das energias cinéticas de cada parte do corpo. Então vai ser somatório de I variando de 1 até M, de meio de MI que multiplica VI ao quadrado. Mas aí vejam vocês, VI vai ser dado por RI que multiplica ômega. Ou seja, essa velocidade aqui vai ser dada pelo R ômega, como nós falamos há pouco, né? Isso aí trabalhando com radianos. VI vai ser dado por RI ômega. Substituindo VI nesta equação aqui, ó, substituindo RI ômega no valor de VI ao quadrado, nós vamos obter, então, que a energia cinética desse corpo vai ser dada pela somatório de I variando de 1 até N, de meio de MI RI ao quadrado, que multiplica ômega ao quadrado. Simplesmente substituímos aqui no valor de VI, RI ômega. Ora, mas aqui vejam vocês o seguinte, meio é uma constante. Pode sair para fora do sinal do somatório. Concordam? Podemos colocar meio em evidência. O ômega, ou ômega 2, também é uma constante. Também pode sair para fora do sinal do somatório. Podemos colocar ômega 2 em evidência. Ora, nós podemos reescrever essa equação como K é igual a meio de somatório de variante de 1 até N de MI, que multiplica RI ao quadrado, que multiplica a velocidade angular do corpo ao quadrado. Isso aí lembra vocês alguma equação? A expressão, né, da energia cinética da translação. É meio de massa que multiplica a velocidade linear, velocidade de translação ao quadrado. Aqui nós temos um meio de alguma coisa lá, em princípio, meio estranha essa coisa aí, um somatório de MI RI ao quadrado, que multiplica a velocidade angular ao quadrado. Ora, gente, a este somatório aí, nós vamos chamar de momento de inércia do corpo em relação àquele eixo. Momento de inércia do corpo em relação àquele eixo em torno do qual o corpo está girando. Momento de inércia
Lembre-se sempre que é de um corpo em relação a um eixo. Diferente da massa, a massa de um corpo é a massa para todo o corpo. Diferente da massa, um determinado corpo tem aí infinitos momentos de inércia. Então, nós podemos considerar infinitos corpos em relação, infinitos eixos em relação àquele corpo. Momento de inércia é nada mais, nada menos do que a inércia de rotação do corpo. Ou seja, a dificuldade que nós vamos ter para alterar o estado de movimento do corpo. A dificuldade nós vamos ter para, se o corpo está parado, por exemplo, darmos uma determinada velocidade ômega para o corpo. Quanto maior for esse termo aqui, somatório de MI e RI2, mais difícil vai ser para nós acelerarmos angularmente aquele corpo. É a chamada inércia de rotação. Tentando deixar isso bem claro, olha aqui. Desenho assim na tela é ruim da gente entender, né? Mas vamos supor aqui um determinado eixo, esse eixo preto, fixo, que está aí no plano, na vertical, no plano da tela. E vamos supor este eixo azul, que pode girar em torno do eixo preto. O eixo azul pode girar aqui em torno desse eixo preto. E ao longo desse eixo azul, a gente fixa aí um determinado corpo de massa M, que a gente possa também ir mudando a posição desse corpo de massa M. Se a gente possa ir mudando a distância desse corpo ao eixo de rotação. Aí vamos dar imagina aqui comigo, vamos dar uma determinada velocidade angular, ômega, para esse sistema aí, em torno desse eixo que está aí na vertical. Nós vamos dar a este corpo de massa M uma determinada velocidade de translação ali, né? Uma velocidade radial que vai ser dada por V. Ô, gente, vê se vocês concordam comigo. Quanto maior M e quanto maior R, mais difícil dar um mesmo ômega, uma mesma velocidade ômega para esse sistema. Ora, quanto maior for a massa, para o mesmo ômega, maior vai ser o quê? Maior vai ser a energia cinética desse sistema. Então, para chegar a essa energia cinética, eu tive que realizar um trabalho maior. Quanto maior a energia cinética, maior o trabalho. Da mesma forma, se eu aumento a distância de R ao eixo de rotação, esse termo aqui, né, depende de R ao quadrado. Então, esse termo vai crescer. Ora, quanto mais esse termo crescer, na expressão para velocidade, nós vamos ter também o quê? Maior vai ser o mesmo ômega, maior vai ser a velocidade desse corpo. Ou seja, quanto maior a velocidade, mais energia eu vou precisar para levar esse corpo até essa velocidade. Ou seja, quanto maior a massa e quanto maior a distância que a massa está do eixo de rotação, mais difícil nós darmos uma determinada velocidade angular ômega para aquele sistema. A energia cinética, então, de rotação de um determinado corpo rígido vai ser escrita essa expressão que nós já tínhamos aqui, né? Meio de I ômega ao quadrado. A gente está aparecendo em bold, mas é o que tinha para a letra que eu achei para colocar com esses risquinhos em cima e embaixo. Então não é em bold, é uma grandeza escalar. Onde este I é justamente o somatório de I variando de 1 até N, somatório de MI, RI ao quadrado. É a inércia de rotação do corpo em relação a um determinado eixo considerado. I somatório de MI, RI ao quadrado. Aí aquele mesmo caso que nós já tratamos aqui outras vezes. Nós podemos supor que este corpo é dividido em elementos infinitesimais de massa dm. Então, o I vai continuar sendo o somatório de MI, RI ao quadrado sobre todos esses elementos infinitesimais de massa. Mas essa somatório, se esses elementos de massa são infinitos, são cada um deles infinitesimais, esse somatório, na realidade, vai ser uma integral. Então, podemos dizer que o momento de inércia de um determinado corpo em relação a um determinado eixo I vai ser dada pela integral de R2dm.
ou seja, dm o elemento infinitesimal de massa genérico, e r ao quadrado a distância, né, de cada um desses elementos dm ao eixo de rotação. Esta equação nós vamos usar bastante aí, não apenas no nosso curso, mas vocês, acredito, que na vida profissional de vocês. Vou dar alguns exemplos de como calcular esse momento de inércia. Isso aí eu acho que é importante, não apenas para vocês aprenderem como calcular, mas também ajuda a entender o conceito, o que é realmente o momento de inércia. Vou começar pelo exemplo mais simples possível, uma barra fina, ou seja, uma determinada barra de comprimento L, com espessura aí, podemos dizer, desprezível. Uma barra que tem uma massa M, uma massa total M. E podemos dizer, essa massa está uniformemente distribuída ao longo da barra. Então, ela tem uma densidade ρL, uma densidade linear de massa, constante, ponto a ponto. Vamos inicialmente imaginar que nós vamos querer girar essa barra em torno de um eixo que passa por uma das extremidades da barra. Ou seja, vamos inicialmente calcular o momento de inércia desta barra em relação a este eixo de rotação, que passa aqui pela extremidade da barra. Onde vocês chutariam que estaria, né, como que estaria esse momento de inércia? Seria como se toda a massa tivesse concentrada aqui no ponto da barra? Seria como se toda a massa tivesse concentrada no centro da barra? Como que vocês já se comportariam? Ora, para calcular essa posição aí, para calcular esse momento de inércia, essa dificuldade para girar a barra em torno daquele eixo, nós temos que realizar essa integral. E a integral, I1 é igual a integral sobre toda a região do espaço que tem massa, né, integral de M, de R2 dm. Ora, na nossa barra, olha aqui, veja aqui, estou considerando como nosso elemento de massa dm um pedacinho aqui da barra, um pedacinho infinitesimal da barra, um pedacinho que o comprimento dele ali vai ser infinitesimal. O tamanho dele, ao longo ali na direção do L, ali, ao longo da barra, vai ser um dx infinitesimal. Ora, este elemento de massa poderemos escrever como o dm, que multiplica a densidade linear de massa, que multiplica o comprimento do pedacinho, dx. Perceberam? Eu primeiro visualizei o meu elemento de massa e depois escrevi a expressão matemática para ele. Para visualizar esse elemento de massa, primeira coisa, duas regrinhas, né? A primeira regrinha delas é o seguinte: o corpo como um todo pode ser obtido como a superposição desses infinitos elementos de massa. Então, aqui, se eu pegar esses infinitos, né, elementinhos aqui de comprimento dx e for colocando um ao lado da outra, eu vou recompor, vou constituir esse meu corpo como um todo, vou constituir essa barra. Então, primeira coisa é isso. Agora, segunda coisa, esse meu elementinho de massa, ele não pode ter pontos diferentes deles a distâncias diferentes do eixo de rotação. Ele tem que ser dado por um determinado R. Ou seja, todos os pontos dele têm que estar ao mesmo R, à mesma distância R do eixo de rotação. É claro que a menos de um dr infinitesimal. Então, o meu I1 seria dado por integral de R2 dm. Ora, integral de R2 dm, primeiro, em toda a região do espaço que tem massa, vai ser daqui, ó, daqui, x vale 0. Estou colocando minha origem justamente aqui no ponto da barra. Então, x é igual a 0 na extremidade da barra. Eu vou integrar, tem massa de x igual a 0 até x, até aqui, até x igual a L. Então, vou integrar de 0 até L. Vou integrar o quê? Vou integrar R2. R2 é o próprio x2, que multiplica dm. dm é o ρL dx. Isso aí vai me dar o quê? ρL, vejam vocês, ρL é constante, sai para fora, então eu vou ter integral de x2 dx, que vai dar 1/3 de x3. Quando eu aplico o limite de integração de 0 a L, vai dar 1/3 de L3.
Então, I1 vai ser 1/3 de Rho que multiplica L3. Se eu quiser escrever em termos da massa M, simplesmente lembrar que a massa M vai ser dada por Rho que multiplica L. Então, essa expressão I1 vai ser dada por 1/3 de ml ao quadrado. Agora, mesma barra. Agora eu quero girar essa barra em torno de um eixo que passa... Só uma coisa. Para onde foi o R? Para onde foi o R? Para onde que foi o R? Ele virou X? É, isso aí. Ou seja, o R o que é? É a distância do eixo de do ponto considerado, do elemento de massa em cada instante, ao eixo de rotação. E essa distância é justamente a minha ordenada x. Eu coloquei o eixo x coincidindo aqui com a direção da barra. Então, meu R é justamente x. Ou seja, esse elementinho de massa aqui está dado por uma ordenada x. Ou seja, ele está a uma distância x aqui, ó, do eixo de rotação. Ok? Poderia, se fosse o caso, em vez de escrever aqui x, escrever R. Você chamar esse aqui, eixo aqui, de eixo R. À medida que esse corpo fosse percorrendo, esse elementinho considerado fosse percorrendo ali a barra, nós teríamos uma variação de R, que seria igual a x. Tudo bem? É o Davi, né, Davi? Tudo bem, Davi? Tudo, entendi agora. Ótimo que você peça explicação, viu, Davi? Certamente a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas. Tá? Beleza, obrigado. Hein? Bem, mas então vamos lá. Eu agora quero calcular o momento de inércia dessa mesma barra em relação ao eixo que passa pelo centro da barra. O que vocês acham? O que vai dar zero, hein? Vai dar zero? Às vezes a pessoa pode pensar, vai dar. Não, não vai dar zero, não. Vocês vão ter uma dificuldade para girar essa barra. Claro que vão ter. À medida que essa barra estiver girando, ela vai ter uma energia cinética de rotação. Então, de onde que veio essa energia cinética de rotação? Não vai ser zero, não. Esse corpo tem uma inércia de rotação em torno do eixo que passa ali pelo centro dele. Então, queremos calcular o que agora eu estou chamando de I2, mesma coisa de antes, I2 vai ser integral em toda a região do espaço que tem massa de R2 dm. Mesma coisa de antes, eu vou considerar como meu elemento de massa aquele mesmo elementinho dm dado por Rho dx. Até aí, mesma coisa de antes. Ora, mas o que vai mudar aqui antes? Ora, antes eu estava integrando de 0 até L. Agora, o meu zero está aqui, ó, o meu zero está aqui. Ó, o zero está aqui. Eu vou integrar de quanto? De menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Concordam? Menos L sobre 2, menos porque está à esquerda do que eu estou considerando como zero. Mais L sobre 2 está à direita. E eu considerei o sentido positivo como esse sentido para a direita. Ou seja, I2 vai ser dado pela mesma integral em que eu calculei I1, com a diferença dos limites de integração serem diferentes. Aí I2 vai dar 1/12 de ml ao quadrado. Aqui vejam vocês, Rho cai para fora da integral, então integral de x2 dx vai dar 1/3 de x3. Quando eu aplico os limites de integração de L, menos L sobre 2 até mais L sobre 2, então eu vou ter o quê? Isso aí eu vou ter que elevar ao cubo. Então vai dar o quê? Vai dar, em cada lado, é isso mesmo, né? Vai dar 2 vezes 2, vai dar 8. Vai dar 1 sobre 8 L2. Tem 1/4 aqui fora, então dá. Eu não estou conseguindo de cabeça pegar aqui. Mas entenderam o que tem que fazer nessa equação, né? Ou seja, a integral indefinida vai dar 1/3 de x3
Aí vocês substituem em x3 os valores de mais L sobre 2 e menos L sobre 2. Vocês obtêm 1/12 de mL2. Ora, vejam vocês que a coisa tem uma certa lógica, né? Girar esta barra em torno do eixo que passa pela extremidade da barra é mais difícil alterar o movimento de rotação dela do que em relação ao eixo que passa pelo centro da barra. Podemos dizer que, em média, a massa da barra em torno desse eixo que passa pela extremidade está mais distante do que, em média, a massa da barra em relação a esse eixo que passa pelo centro. Um outro exemplo de cálculo de momento de inércia. Professor, Oi. nesse exemplo do momento de inércia que o eixo está no começo, esse primeiro que você passou é tipo o exemplo de abrir uma porta. Quando eu abro ela pela ponta, o eixo de massa dela está mais para aquele lado, aí fica mais fácil? É tipo isso? Tem a ver. Mas tem mais a ver ainda com uma outra coisa chamada, que daqui a pouquinho nós vamos ver, chamada de torque. Ah, tá. Essa coisa aí chamada de torque está para a rotação dos corpos, assim como a força está para a translação. Então, nós já falamos aqui, né, que o momento de inércia está para a rotação, assim como a massa está para a translação. Esta coisa aí que tem a ver também com o momento de inércia, sim. Tem a ver. Mas tem mais a ver, eu acredito que você está falando aí, tem mais a ver com a questão do torque. Já nós vamos falar sobre isso aí, abrir uma porta. Ou não permitir que alguém abra uma porta. Tá? Tá bom. Obrigada. Mas aqui, vamos agora calcular o momento de inércia de um disco. Um disco plano, um disco de raio R e massa N. Vamos calcular o momento de inércia desse disco em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco e que passa ali pelo centro do disco. Um disco qualquer que você coloca, antigamente nas radiolas antigas, o disco girava em torno de um eixo ali central. Poderia ser esse cara, ou mesmo um CD, né? Gira em torno desse eixo central. É um eixo perpendicular ao plano do disco e passando pelo centro do disco. Vamos calcular o I. Então, a expressão que nós vamos usar é justamente essa, I é igual a integral de R2dm. Então, vejam vocês, gente, qual que é o meu trabalho? É algo bem parecido, eu já falei para vocês, da questão de cálculo de momento e posição de centro de massa. Ora, meu trabalho primeiro vai ser o quê? Vai ser montar essa integral. Então, para isso, o que eu aconselho vocês, primeiro nessa fase inicial que vocês estão, não tentem já partir de cara para a descrição matemática de dm. Procure inicialmente visualizar o elemento de massa dm. Faça um diagrama que for, ou se não fizer um diagrama, mentalmente, procurem visualizar como que seria esse elemento de massa dm. Chamando a atenção que esse elemento de massa dm tem que ser tal que os infinitos elementos de massa superpostos um ao outro formariam o corpo como um todo. E cada ponto desse elemento de massa, obrigatoriamente, tem que estar a uma mesma distância r do eixo de rotação. Aí, então, eu pergunto a vocês, o que vocês acham? Isso aqui lembra uma pizza, né? O elemento de massa dm poderia ser um elemento aqui meio triangular, bem fininho, como se fosse um pedacinho de pizza fininho? Sim ou não? Ninguém vai responder? Quem acha que sim aí? Ninguém acha que sim? Quem acha que não? Eu acho que não. Ora, gente, não poderia ser. Esse elemento de massa, como se fosse pizza, né? Pedaço de pizza, esses triangulinhos e tal, eles atendem ao fato de que infinitos desses pedacinhos de pizza colocados um ao lado do outro nos daria a pizza como um todo. Ou seja, esses infinitos elementinhos de massa colocados um ao lado do outro reconstituiriam o disco. Mas, vejam vocês, eles têm ponto deles que vão desde 0
lá na ponta do triangulinho, né, 0, a distância ao eixo de rotação, até R, a borda ali, né, do eixo. Então, esse pedacinho de pizza não daria certo. Ora, daria certo aros. Aros como este aí, ó. Aros como esse vermelho que eu coloquei. Aros. Aros é de um raio Rzinho, que vai variando de 0 até Rzão. Ou seja, cada elementinho de massa seria um aro dado por um determinado Rzinho. Nós teríamos esses elementinhos de massa com Rzinho variando de 0 até Rzão. Seria um aro. Onde a massa deste aro, vejam vocês, a massa aí estaria distribuída numa superfície. Este aro tem uma superfície, não tem? Ora, a massa seria dada pela densidade superficial de massa, eu estou chamando de ρS, que multiplica a área desse elementinho infinitesimal. É uma área infinitesimal que eu estou chamando de dA. Entendido isso? É a visualização que eu estou fazendo deste meu elementinho de massa. Aí, então, ou seja, esse meu elementinho de massa é um anel de raio R e espessura dr. Ele tem uma espessurinha ali, infinitesimal dr. Aí, então, eu posso escrever a expressão matemática para o meu elemento de massa dm, que vai ser dada pelo ρS dA. O dA vai ser dado por 2πr dr. Ou seja, 2πr é o comprimento, né, a circunferência, o comprimento de cada um deste aro. O comprimento de um aro de raio R, o comprimento dele é 2πr, que multiplica essa largurinha dr. Ou seja, um aro desse, cortar no meio, vir com ele aqui na tela e esticar, ele vai me dar aproximadamente um retângulo de base igual a 2πr e altura dr. Aproximadamente um retângulo. Na realidade, ele vai me dar um trapézio, né, com os elementinhos, um compensando o outro. Ponto médio, né, seria justamente esse 2πr. A distância, né, desse trapézio, dos lados desse trapézio, igual a 2πr. Mas então, substituindo este valor de dm na integral, eu vou obter que I vai ser integral de 0 a R, já falei, né? Vai ter massa de R igual a 0 até R igual a Rzão. Então, integral de 0 até Rzão, de R2 que multiplica dm. O dm dado pela densidade superficial de massa ρS, que multiplica 2πr dr. Aí, então, a questão virou apenas de matemática, né? O que tem de constante aí vai ser o ρS vezes 2π, cai para fora da integral, R2 multiplica com R aqui, então vou ter integral de 0 a R de R3 dr. Isso aí vai me dar a integral indefinida 1/4 de R4, quando eu substituo pelos limites de integração, que é 0 até Rzão, vai me dar 1/4 de Rzão à quarta. Mas vejam vocês que a massa deste disco vai ser dada em termos da densidade de massa por 2πr ao quadrado. Ou seja, daí nós vamos tirar que o momento de inércia aí vai ser dado por meio de mr ao quadrado. O momento de inércia desse disco em relação ao seu eixo de simetria. Aqui vejam vocês, alguém poderia perguntar também aqui, professor, o elemento de massa não poderia ser apenas um pedacinho desse disco? Um pedacinho aqui que teria um comprimento dl, esse comprimento dl sendo dado por r de θ? Poderia também. Agora, neste caso, eu teria uma integral dupla. Então, para evitar cair uma integral dupla, eu usei como elemento de massa esse arco. Que já seria o que a gente acharia nessa integral dupla, depois a gente fizesse a integral em relação ao θ. A gente cairia justamente neste arco aqui.
Mas existem dois teoremas que são assim extremamente úteis na prática para cálculo de momento de inércia. São os chamados teorema dos eixos paralelos e o teorema dos eixos perpendiculares. O teorema dos eixos paralelos ele se aplica para qualquer corpo, seja laminar ou não. Já o teorema dos eixos perpendiculares se aplica apenas para corpos laminares. Corpo laminar é o quê? É que podemos considerar que a massa dele está em uma lâmina, ou seja, uma lâmina que teria uma espessura infinitesimal, espessura tão pequena que podemos desprezar em relação às outras dimensões desse corpo. Seria uma lâmina. Teremos esses perpendiculares, se aplica apenas para corpos laminares. O teorema dos eixos paralelos considere aí um corpo qualquer e considere dois eixos paralelos um ao outro. Dois eixos que estão a uma distância, vamos chamar de distância d um do outro. E considere que um desses eixos está passando pelo centro de massa daquele corpo. Ok? Dois eixos paralelos um ao outro, sendo que um está passando pelo centro de massa desse corpo. O momento de inércia deste corpo em relação a este eixo que passa pelo centro de massa, nós vamos chamar de I do centro de massa, ICM. E o momento de inércia deste corpo em relação ao outro eixo, um outro eixo qualquer, nós vamos chamar de I. Aqui vejam vocês, não necessariamente nós temos que falar em momento de inércia, não necessariamente o momento de inércia se restringe a eixos que contêm a massa do corpo, que contém pontos onde tem massa do corpo. Aqui vejam vocês, esse eixo aqui, que está a uma distância d do centro de massa, ele está passando por fora do corpo. O teorema dos eixos paralelos nos fala, e aí eu não vou demonstrar esses teoremas, não. Tem lá no livro, não é complicada a demonstração dele. O teorema dos eixos paralelos nos fala que o momento de inércia deste corpo em relação ao eixo I vai ser igual a momento de inércia desse corpo em relação ao centro de massa, ao eixo que passa pelo centro de massa, que multiplica m, a massa do corpo, que multiplica d, a distância entre os dois eixos ao quadrado. Esse é o teorema dos eixos paralelos. Já o teorema dos eixos perpendiculares, imaginem aí um determinado corpo que seja laminar. Vamos tomar um sistema de eixos XYZ, onde os eixos X e Y estão contidos no plano da lâmina, e o eixo Z perpendicular ao plano da lâmina. O teorema dos eixos perpendiculares nos fala que o momento de inércia desse corpo em relação ao eixo Z vai ser igual à soma do momento de inércia desse corpo em relação ao eixo X, mais o momento de inércia desse corpo em relação ao eixo Y. Eixo X e Y são dois eixos perpendiculares entre si, mas quaisquer dois eixos perpendiculares entre si que estejam ali no plano da lâmina. Este é o teorema dos eixos perpendiculares. Para nos ajudar a entender esses teoremas, um exemplo para nos ajudar a entender o teorema dos eixos paralelos. Suponham que eu quero calcular o momento de inércia de um disco de massa m raio R em relação ao eixo, agora não mais em relação a esse eixo que passa aqui pelo centro do disco, mas em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco, mas que está passando por um ponto ali da periferia do disco, da borda do disco. Quero calcular o I desse disco em relação a este eixo aqui. Perceberam o eixo, né? Um eixo que encosta no disco ali e é perpendicular ao plano deste disco. Ora, o momento de inércia do disco em relação ao eixo que passa pelo centro é o I do centro de massa. Por simetria, vocês veem que o centro de massa do disco só pode estar onde? No centro do disco. Se a massa for uniformemente distribuída, né, claro, em relação ao disco. O centro de massa está no centro do disco. Então, o I do centro de massa passa pelo centro do disco. Ora, vocês podem escrever que o momento de inércia I, que é esse momento de inércia que nós estamos procurando em relação àquele eixo tangente ao disco, vai ser dado pelo I do centro de massa, mais a massa do corpo, ou seja, a massa M do disco,
que multiplica a distância entre os dois eixos ao quadrado. Mas a distância entre os dois eixos é justamente R. Então, I vai ser dado por I do 100 de massa mais MR ao quadrado. Ou seja, I do 100 de massa, o que nós calculamos há pouco, meio de MR2. Isso aí, somando com MR ao quadrado, dá 3 meios de MR2. Que facilidade que a gente calcula, né? Se não fosse assim, pensem, pela integração direta R2dm, seria complicado toda a vida a gente calcular esse momento de inércia aqui. Ainda mais porque, vejam vocês, os limites de integração vão variando à medida que nós vamos tomando pontos cada vez mais distantes do eixo de rotação. E vão variando de uma forma, não é muito simples, matematicamente, a gente escrever essa variação. Usando o teorema dos eixos paralelos, ficou uma coisa feita em 2 linhas. Bem simples. Já no teorema dos eixos perpendiculares, vamos supor que eu agora quero o mesmo disco, só que agora eu quero achar o momento de inércia desse disco em relação a um eixo que também passa pelo centro do disco, mas num eixo que está contido no plano do disco. Posso obter esse valor de I facilmente utilizando o teorema dos eixos perpendiculares. Eu sei que o momento de inércia do disco em relação ao eixo, vamos chamar eixo Z, um eixo perpendicular ao plano do disco que passa pelo centro do disco, é meio de MR2, como nós calculamos há pouco. Ora, IX é igual a IY. Peguem 2 eixos quaisquer perpendiculares entre si que se encontram ali no centro desse disco. Se encontram com o outro eixo, o eixo Z. 2 eixos quaisquer. Ora, por simetria, o corpo não tem nada diferente em relação a um eixo ou outro eixo. Por simetria, a distribuição de massa é a mesma em relação a qualquer eixo ali deste corpo. Ou seja, podemos escrever que x é igual a y. Então, podemos escrever que iz é 2 vezes x ou igual a 2 vezes y. Ou seja, y vai ser igual a metade de z. Mas z, o que é mesmo z? Meio de MR2. Então, y ou ix, ou seja, qualquer eixo que passe pelo centro do disco e esteja contínuo no plano do disco, vai ter um momento de inércia 1/4 de MR2. Uma das coisas que vocês vão ter que aprender é justamente calcular o momento de inércia. Isso aí, então, é bom vocês irem treinando. Calcular o momento de inércia não apenas a partir da integral da definição integral de R2dm, mas usando macetes, entre aspas, tais como esses 2 teoremas, né, dos eixos. Daí não é macete, teorema dos eixos paralelos ou dos eixos perpendiculares. Um outro exemplo de cálculo de momento de inércia. Considere uma lâmina retangular homogênea de massa M, lados A e B. Está aí a lâmina. Uma lâmina retangular, lados A e B, massa M e homogênea, mais distribuída homogeneamente por ela. Vamos querer calcular o momento de inércia em relação a um eixo I que esteja passando por uma das quinas dessa lâmina e seja perpendicular ao plano da lâmina. Vocês entenderam aí que esse eixo I está perpendicular ao plano da lâmina. Ele está passando ali pela quina da lâmina. Ora, gente, vamos tomar aí 2 eixos perpendiculares, né, eixo X e eixo Y. Cada um passando por essa mesma quina, nós podemos tomar como ponto zero, cada um passando por essa mesma quina e cada um contido em um dos lados dessa lâmina. Eixo X e eixo Y. Ora, pelo teorema dos eixos perpendiculares, I seria o IZ, vai ser igual a IX mais IY. Concordam com isso? Pelo teorema dos eixos perpendiculares. Agora, IX é 1/3 de MA2 e Y é igual a 1/3 de MB2. Então, aí vem um outro macete entre aspas, muito útil. Deixa eu só completar isso aqui, só um minutinho. Um outro macete, entre aspas, muito útil
quando a gente vai calcular, fazer cálculo de momento de inércia, é o seguinte. Ora, nós vimos há pouco que o momento de inércia de uma barra em relação ao eixo que passa pela extremidade da barra e é perpendicular à barra, é 1/3 da massa da barra que multiplica o comprimento da barra ao quadrado. Ora, então vejam vocês, em relação a este eixo Y aqui, por exemplo, eu posso considerar que este corpo se comporta, em termos de momento de inércia, como se fosse uma barrinha aqui, ó. Uma barrinha de comprimento infinitesimal, comprimento tão pequeno quanto a gente queira, e de comprimento não, de largura tão pequena quanto a gente queira, e de comprimento B. Se eu, imagine aqui, ó, mentalmente, eu vou amassando essa lâmina aqui, amassando na direção do Y, até ela se tornar uma barrinha, sem deixar, né, que aumente o comprimento dela, ora, a massa que nós vamos ter em relação ao eixo Y, cada pontinho de massa não vai mudar a sua distância daquele eixo Y. Consequentemente, ou seja, a distribuição de massa em relação ao eixo Y não vai alterar. Consequentemente, o momento de inércia dessa lâmina, que tem uma largura A em relação ao eixo Y, seria o mesmo momento de inércia se essa largura fosse meio de A, ou 1/8 de A, ou um A desprezível. E a mesma coisa para a direção X. Mesma coisa aqui para a direção X. Então, usando aquela expressão que eu obtive há pouco, né, que para a lâmina, para a barrinha, em relação ao eixo que passa pela barrinha perpendicular a ela, pela borda da barrinha perpendicular a ela, é 1/3 de ml2, L comprimento da barrinha. Então, num caso aqui, na direção X, o L se torna A. E já na direção Y, o L se torna B, comprimento da barrinha. Oi, quem estava perguntando? Era eu, mas eu já consegui entender. Já mesmo? Já. Então, beleza. Ou seja, o momento de inércia aí poderíamos escrever como 1/3 da massa do corpo que multiplica o A2 mais B2. Estou mostrando aí cálculo de momento de inércia de vários corpos, né? Então, entenderam? Nesse exemplo aqui anterior, eu usei de novidade, que eu não tinha falado ainda, se você pode, vamos dizer, amassar a massa ou esticar a massa na direção do eixo que você está calculando o momento de inércia, o momento de inércia desse corpo amassado ou esticado não vai alterar. É aquela coisa, olha, o momento de inércia de um cilindro de massa M, raio R e altura H, em relação ao eixo de simetria do cilindro, ele vai ser meio de mr ao quadrado, independente da altura H. Ele vai ser igual ao momento de inércia do disco, em relação ao eixo de simetria dele. A distribuição da massa em relação ao eixo, ou seja, cada pontinho de massa, se você amassar aquele cilindro até um disco, cada pontinho de massa vai manter a mesma distância ao eixo de rotação. Consequentemente, o momento de inércia não varia. É o caso do seguinte. Agora vamos falar de um corpo composto. Corpo constituído de duas partes. Uma lâmina quadrada homogênea de massa M lado A, soldada a um cilindro homogêneo de massa Mzão e raio Rzão. Então, é esse desenho que vocês estão vendo aí. Uma lâmina soldada num cilindro. E nós vamos querer, aí o centro de massa, o centro dos dois do cilindro e da lâmina quadrada conhecido. Nós vamos querer calcular o momento de inércia no eixo, o eixo de simetria desse sistema, que passa pelo centro do cilindro, né? Passa pelo centro da lâmina, perpendicular ao plano da lâmina. Ora, o momento de inércia, então, se o corpo é dividido em duas partes, vai ser a soma do momento de inércia de cada uma das partes do corpo em relação àquele eixo. Se o corpo pode ser dividido em N partes, mesma coisa, vai ser a soma do momento de inércia de cada uma dessas N partes em relação àquele determinado eixo. O I do cilindro, pelo motivo que eu já falei, é o mesmo I do disco,
que nós calculamos há pouco. Aí, então, vejam vocês, eu estou novamente com esse macete, né? Se você comprime ou estica um corpo ao longo da direção do eixo de rotação, o momento de inércia não vai se alterar. Então, o I do cilindro é o I do disco, meio de mR2, independente da altura H do cilindro. E o I da lâmina é o que nós vimos há pouco, é o IX mais o IY. IX e Y contidos, eu vou escolher aqui, contidos no plano da lâmina, e perpendiculares entre si, e perpendiculares aos lados, 2 a 2, né, aos lados da lâmina. Ora, IX vai ser igual a 1/12 de M a 2. Como nós vimos, né, há pouco, é o momento de inércia da barrinha em relação ao eixo perpendicular à barrinha que passa pelo centro dela. 1/12 de M, L, comprimento da barrinha ao quadrado. No caso, L aqui é igual ao A. E em relação ao eixo Y, se eu comprimir, né, essa lâmina até ela virar uma barrinha, repetindo o que eu estou falando, cada ponto de massa vai manter a mesma distância em relação ao eixo Y. Então, nós vamos ter que o I dessa lâmina vai ser 2 vezes 1/12 de M a 2. Isso aí, o I da lâmina. O I total que eu quero lá, né, da lâmina soldada no cilindro, então, a soma simplesmente dos dois. É o meio de Mzão Rzão ao quadrado, mais 1/6 de Mzinho A ao quadrado. Aí o livro dá, isso aí eu copiei lá do livro, fotografei lá do livro, o momento de inércia de alguns corpos sólidos. Esse aqui da primeira linha, né? Nós já calculamos. Aqui ele trata outro cilindro oco, cilindro maciço. Cilindro maciço nós já calculamos, meio de mR2. Cilindro oco com paredes finas, paredes infinitesimais. Isso aí nós podemos calcular agora, aqui, ó, só de cabeça. Toda a massa está a uma mesma distância R desse eixo de simetria, né, do eixo de rotação. Então, seria como o quê? Se toda a massa tivesse um ponto a uma distância R desse eixo de rotação. Então, esse momento de inércia vai ser dado simplesmente por M, que multiplica R ao quadrado. O momento de inércia da esfera, 2/5 de mR2. O momento de inércia da esfera oca, da casca esférica, 2/3 de mR2. Gente, vocês concordam? Se a esfera maciça tiver a mesma massa da casca oca, vamos supor, esfera maciça ali de madeira, essa casca bem pesada ali, então, essa casca esférica. Qual que vai ter que ter maior momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro dela? Vai ser a da esfera oca, concordam? Se eles têm a mesma massa. Por quê? Porque, em média, para a esfera oca, a massa vai estar mais distante do eixo de rotação do que vai estar, em média, para a esfera maciça. Aí nós temos que ter um K. Muitas vezes o momento de inércia é escrito como KMR2. Vão ter que ter um K maior para a esfera oca do que para a esfera maciça. Lembrando, se a massa M for a mesma e o R também for o mesmo, né? Aí, para a esfera oca, a massa vai estar distribuída mais distante do eixo de rotação do que para a esfera maciça. Tudo bem? Vamos ver algumas questões? Procurando reforçar ou chamar a atenção para coisas que nós vimos aqui, e algumas coisas que ainda não vimos. Vamos ver algumas questões. Primeira questão. Qual das seguintes formas é válida quando a aceleração angular de um objeto não é constante? Não estou supondo um corpo aí qualquer girando em torno de um determinado eixo, mas a aceleração angular dele não é constante. Explique o seu raciocínio em cada caso. Primeiro, a velocidade escalar dele vai ser dada por R ômega. Isso depende da aceleração? Depende se a aceleração é constante ou não? Não, não depende, né? Ou seja, V é igual a R ômega,
sempre, em qualquer situação, onde R é a distância do ponto que está considerado com velocidade v, a distância desse ponto ao eixo de rotação, e ômega a velocidade angular desse ponto. Se o corpo estiver acelerando, se o ômega estiver aumentando, né, o corpo tiver como aceleração angular, não importa como seja esse alfa, não importa como seja essa variação do ômega, em cada instante essa relação vai ser válida. V igual a R ômega, ou V igual a ômega R. A aceleração tangencial é igual a R alfa. Também é válido, geralmente. Aceleração tangencial é perpendicular, né, ao R. É obtida simplesmente pela derivada de V igual a R ômega. Perfeito? Então, não depende do valor de alfa, nem se o alfa é constante, não depende. Em cada instante, nós sempre vamos ter essa relação. Aceleração tangente igual a R alfa. Ômega igual a ômega zero mais alfa t. Ou seja, a partir de um determinado instante t igual a zero, em que o corpo tinha uma velocidade angular ômega zero, como nós vamos escrever a velocidade ômega dele? Ômega zero mais alfa t? Ou seja, análoga, né, àquela que nós temos para a translação V igual a V0 mais AT. Ela é válida caso o alfa não seja constante? Não, não é não, né? Eu chamei a atenção aqui hoje, e se vocês lembrarem, quando nós obtivemos lá o V igual a V0 mais AT, uma condição que nós impusemos é que essa aceleração fosse uma constante. Então, esta expressão AC não é válida para o caso de alfa não ser uma constante. A aceleração tangencial é igual a R ômega 2. O que vocês me dizem disso? Aceleração tangencial é igual a R ômega 2. Também não é legal, não. Aceleração tangencial é R alfa, depende do alfa, não depende do ômega. Isso aqui ele quis fazer confusão com aceleração radial, que é V2 sobre R, ou podemos reescrever como R ômega 2. Então, essa aqui também está errada, essa expressão. E K, a energia cinética, é meio de I ômega ao quadrado. Também é válida. Não importa se o ômega é constante, não importa se o ômega está variando e como esse ômega possa estar variando, em cada instante, a energia cinética K vai ser dada pelo meio do momento de inércia daquele corpo em relação ao eixo de giro, que multiplica a velocidade angular ao quadrado. Aí, para chamar bem a atenção, né? Qual é a diferença entre a aceleração tangencial e a aceleração radial de um ponto em um corpo que gira? Então, aqui está um corpo aí girando com uma velocidade angular ômega em torno de um eixo perpendicular ao plano aí, da tela. A aceleração radial, como o próprio nome diz, é aquela que aponta, radialmente, aponta para o centro do movimento. Aponta, no caso do eixo rígido, do eixo do corpo rígido, aponta diretamente para o eixo de rotação. Aceleração radial. E a aceleração também. Então, se um corpo tem movimento de rotação, obrigatoriamente, cada ponto dele tem uma aceleração radial. Se não tiver aceleração radial, esses pontos não mudariam o sentido, né, do vetor velocidade em cada instante. Então, tem uma aceleração radial, que é a aceleração centrípeta. Agora, não necessariamente, para todo corpo que estiver no movimento de rotação, vai ter uma aceleração tangencial. Ou seja, se o ômega for constante, essa aceleração tangencial vai ser igual a zero. Ou seja, se o ômega for constante, a velocidade desse ponto, o módulo do vetor velocidade desse ponto em cada instante é uma constante. A aceleração tangencial é dado por αr, depende então justamente da aceleração alfa, e já a aceleração radial é dada por V2 sobre R. Ou se substituirmos V por ômega R, vai ser dado por ômega 2 que multiplica R.
Ou seja, a aceleração radial depende de ter apenas velocidade angular. As duas, tanto a tangencial como a radial, são diretamente proporcionais a R. Uma com a proporcionalidade com alfa, aceleração radial, e outra com ômega ao quadrado. Outra questão. Na figura, todos os pontos da corrente possuem a mesma velocidade escalar linear V. Então, imagina aqui o quê? Uma corrente de uma bicicleta. Tá? Aqui é a roda dianteira da bicicleta, a roda traseira, elas ligadas por uma corrente. Então, ele começa a falar na figura, todos os pontos da corrente possuem a mesma velocidade escalar linear V. Ora, gente, se é corrente, não precisava nem falar isso, né? Obrigatoriamente, isso é verdade. Em todo e qualquer ponto, em todo e qualquer instante, vai ter uma velocidade, vão ter velocidades iguais, velocidade de módulo V. A menos que não fosse uma corrente, nada, fosse um elástico. Aí poderia, né? Pontos diferentes ter velocidades diferentes. Mas aí vem, o módulo da aceleração linear A também é o mesmo para todos os pontos ao longo da corrente. Então, você pode estar pedalando aqui, aumentando essa velocidade angular aqui e tal. O módulo da aceleração A. Velocidade, então, é a mesma para todos os pontos da corrente. Mas e a aceleração? A aceleração A, aceleração linear, vai ser a mesma, vai ter o mesmo módulo para todos os pontos ao longo da corrente? Também tem que ter, concordam com isso? A menos que essa corrente fosse um elástico, em que um ponto pudesse ter uma aceleração maior do que o outro, ou seja, então eles mudarem a distância entre eles, a menos que a corrente fosse um elástico, que não é o caso, a velocidade de todos os pontos tem que ter o mesmo módulo e a aceleração também de todos os pontos tem que ter o mesmo módulo. Aí vem, qual é a relação existente entre a aceleração angular das duas rodas dentadas? A aceleração angular das duas rodas dentadas vai ser a mesma? Vai depender do R? O que vocês podem me dizer? Ora, então vamos lá. V vai ser dada pela velocidade angular da roda traseira, que multiplica o raio da roda traseira, e o mesmo V vai ser dada pela velocidade angular da roda dianteira, que multiplica o raio da roda dianteira. Isso aí, vocês vão concordar com isso, uma vez que vocês concordaram comigo que todo e qualquer ponto da corrente tem a mesma velocidade módulo V. Esteja esse ponto passando pela roda traseira, esteja esse ponto passando pela roda dianteira, ou entre elas, tem a mesma velocidade V. Então, V de um ponto da corrente aqui, ó, girando, rodando junto com a roda, essa engrenagem da roda traseira, vai ser igual ao ponto dessa partezinha aqui, ó, que também está girando com essa roda dianteira. Dividindo um pelo outro, nós temos que a razão entre a velocidade angular das duas rodas vai ser dada pela razão inversa entre os raios das duas rodas. Quanto menor for o raio de uma roda, mais rapidamente ela vai girar em torno do seu próprio eixo. Vejam vocês, um palmo de corrente aqui, que for aqui. Um palmo de corrente, ele vai corresponder, vamos dizer, na roda dianteira, a menos de o quê? Metade do perímetro da roda. Mas um palmo de corrente aqui, ó, na roda traseira, vai corresponder a mais do que todo o perímetro da roda traseira. Então, é de se esperar que a roda traseira gire com ômega maior do que a roda dianteira. Justamente quando a gente iguala as velocidades, justamente nessa razão aqui. Ômega traseiro sobre ômega dianteiro é igual a R dianteiro sobre o R traseiro. Agora, a mesma coisa, a aceleração radial na roda traseira é igual a V2
sobre R da roda traseira. Aceleração radial, V2 sobre R. Na roda dianteira, V2 sobre R da roda dianteira. Agora, essas duas acelerações não são iguais, né? A razão entre elas vai ser dada, dividir uma pela outra aí. V2 corta com V2, então a razão também vai ser a razão inversa. Aceleração radial da roda traseira pela dianteira, a aceleração radial da roda dianteira vai ser o raio da roda dianteira dividido pelo raio da roda traseira. O item B que ele pergunta, né? Qual a relação existente entre a aceleração angular das duas rodas metálicas? Item C. Qual a relação entre a aceleração radial de um ponto sobre o dente de uma roda, de uma das rodas, e a aceleração radial de um ponto sobre o dente da outra roda? Explique o raciocínio que você usou para responder essa pergunta. Então, o que é que nós temos? É o que nós temos aqui, né? Qual a relação entre a aceleração radial de um ponto sobre o dente de uma das rodas e a aceleração radial de um ponto sobre o outro dente? A aceleração radial é justamente a aceleração centrípeta, que é o V2 sobre o R. V2 o mesmo, o R que varia. Dividindo um pelo outro, nós vamos ter 1 sobre R dividido por 1, nós vamos ter 1 sobre RT dividido por 1 sobre RD. Então, isso passa a ser RD sobre RT. Outra questão. Uma polia sofisticada é composta de 4 bolas idênticas nas extremidades de raios que se projetam de um tambor giratório. Veja a figura. Então, aqui nós temos um tambor, um cilindro, que gira em torno de um eixo horizontal aqui perpendicular ao plano da tela. Uma caixa é atada a uma corda leve e fina que envolve a borda do tambor. Então, tem uma caixa aqui, né? Ela está presa numa corda, falando leve, a gente poder desprezar a massa dela. Essa corda está enrolada aqui, nesse tambor. Uma caixa atada a uma corda leve e fina que envolve a borda do tambor. Ao ser libertada do repouso, a caixa adquire uma velocidade escalar V, após ter caído uma distância D. Então, depois que você estava segurando essa caixa, soltou a caixa, ela começa a cair. Ela vai caindo e vai girando esse tambor, consequentemente vai girando também em torno desse tambor essas bolas, né, presas aí nessas hastes. Bem, foi feito isso, essa caixa caiu, chegou aqui embaixo a uma distância D com uma certa velocidade V. Aí, a seguir, no outro experimento, essas 4 bolas aqui, são movidas de fora para dentro. Você traz essas 4 bolas aqui, para pertinho desse tambor. São trazidas para junto do tambor, de modo a se aproximar do tambor. E aí, novamente, você voltou com a caixa lá, enrolou a corda no tambor, voltou com a caixa na mesma posição, soltou a caixa e novamente a caixa libertada do repouso. Após cair por uma distância D, a sua velocidade escalar vai ser igual a V, no caso anterior, maior do que V no caso anterior, ou menor do que V no caso anterior. Demonstre ou explique por quê. Ou vai ser igual? O que vocês me dizem? Quero ouvir vocês aí, a opinião de vocês. Vai ser maior? Acho que vai ser maior. Vai ser maior. Por que você acha que vai ser maior? Ixi. É o Davi que está falando? Ô, Davi, vem aqui. É o Henrique agora. Henrique. Olha, o Henrique, por uma mesma velocidade V aqui, consequentemente, o mesmo ômega de rotação desse tambor com as bolas, se as bolas estão mais próximas do tambor, isso quer dizer que o momento de inércia é menor. Isso quer dizer, o momento de inércia é menor, o ômega é o mesmo, vai ter menos energia. Ou seja, quanto menor o momento de inércia desse sistema aqui, menos energia vai ficar
presa nesse sistema, menos energia cinética de rotação ficar presa nesse sistema, em detrimento da energia cinética de translação desta caixa. Mas, falando matematicamente, veja você, há conservação de energia, né? Supondo que não tem atrito aqui, então há conservação de energia. Então, vamos colocar o nível de energia potencial igual a zero aqui, a distância D aqui, de onde a caixa vai chegar. Então, inicialmente, está tudo parado, toda a energia mecânica está na forma de energia potencial gravitacional, que vai ser dado pela massa da caixa, G, altura D. Finalmente, quando essa caixa chegar aqui embaixo, então não tem energia potencial. Vou definir o nível zero como ali, não tem energia potencial. Mas vai ter energia cinética, tanto de translação da caixa, como de energia cinética de rotação desse tambor com as bolas. Podemos aí, lembrando que a VC vai ser igual a ômega R. Concorda com isso? R seria o raio deste tambor aqui. Então, nós podemos reescrever aqui, substituindo este ômega 2 por VC ao quadrado sobre R2, mgd, energia potencial gravitacional inicial, vai ser igual a meio de mc VC ao quadrado, energia cinética de translação da caixa, mais meio de I, que seria o ômega 2, né? Energia cinética de rotação do tambor com as bolas. Trabalhando ali aritmeticamente, nós temos que VC ao quadrado vai ser dado por 2GD, esse meio daqui passou para cá nos dois casos, 2GD, sobre 1 mais 1 sobre MC R ao quadrado. MC é a massa da caixa. I sobre MC R ao quadrado. Ora, vocês vejam o seguinte, quanto maior for I, quanto maior for o momento de inércia desse sistema tambor com a caixa, quanto maior for I, maior vai ser o denominador desta expressão. Então, para o mesmo D, quanto maior for I, menor vai ser a velocidade desta caixa depois de percorrer uma distância D. Imagine que você que vai puxar essa ponta aí, esse fio aí, não tem a caixa, você que vai puxar esse fio aí. Você concorda que quanto mais distante essas bolas estiver do eixo de rotação, maior vai ser a dificuldade que você vai ter. Por quê? Ora, uma mesma aceleração que você der na ponta do fio, uma mesma aceleração angular que você der para esse sistema, esse tambor com essas bolas, vai corresponder o quê? Quanto maior o I, mais energia. Então, a maior dificuldade. Quanto maior o I, quanto mais distante as bolas estiverem do centro de giro, maior a dificuldade. Bola para frente? Aqui vocês vejam o seguinte, se o I fosse igual a zero, essa caixa iria cair o quê? Queda livre. Queda livre. Ao calcular o momento de inércia de um objeto, podemos tratar toda a sua massa como se estivesse concentrada no centro do objeto? Justifique a sua resposta. Você quer calcular o momento de inércia de um objeto. Você pode considerar como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa desse objeto, e aí o seu momento de inércia seria dado por md ao quadrado, d, a distância sua ao centro de massa, a distância do eixo de rotação ao centro de massa. Ora, a gente poderia não, né? Se vocês entenderam o teorema dos eixos paralelos, por exemplo, vocês viram que o momento de inércia de um corpo pelo eixo que passa pelo centro de massa não é igual a zero. Como vocês viram nos exemplos que nós fizemos, né? O momento de inércia de um eixo que passa pelo centro da barrinha não é igual a zero. O momento de inércia do eixo que passa pelo centro do disco não é igual a zero. Estou vendo que a hora de terminar a aula já está achando, na verdade até já passou.
Simplesmente lembrando, então, que na próxima aula nós vamos ver o capítulo 10. Torque, próxima aula depois da manhã, né? Torque, momento angular, precessão e trabalho e potência na rotação. E aí eu vou marcar para outra semana uma lista de exercícios. Alguma pergunta, gente? Alguém quer dizer alguma coisa? Podemos encerrar a aula? Podemos. Então, uma boa semana para vocês. Até quarta-feira. Estudem muito, hein? Está chegando o final do semestre, hein? Final do curso. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Professor, Oi. hoje o teste é sobre essa matéria ou sobre a outra? Não, hoje o teste vai ser sobre centro de massa. Ah, tá, beleza. Então, sobre essa matéria, já vai ser o teste de quarta-feira. Tá bom, então. Nós devemos Obrigada. ter 3 ou 4 testes. Eu acredito que 3 testes, estou planejando 3, mas podem ser 4, sobre rotação de corpos rígidos. Beleza. Então tá. Tchau, gente. Boa Tchau. semana para vocês. Boa semana. Obrigada, professor. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Até quarta-feira.